Bom dia a todos. Quero, claro, agradecer a todos vocês. Eu sei que nós estamos no meio de uma reunião da Executiva Nacional. Carlos fez essa gentileza. Agradecer, evidentemente, todos os dirigentes do PDT. Mas nós temos tantas pessoas aqui importantes, né, amigos de tantas datas que eu revejo, outros que eu vejo agora, que eu vou pedir licença para todos vocês para cumprimentar a pessoa que, para mim, é mais importante que a minha mulher que está aqui hoje, né? Porque nós estamos juntos há 40 anos. E eu sempre falo, E como é difícil você convencer as pessoas que convivem com você para também, junto com você, sonharem sonhos que, por vezes, são só seus, não são das pessoas. As pessoas que convivem com a gente, por vezes, têm outras ideias também, têm outras vocações, não é? E cada vez que a gente faz uma opção, ela sabe que, naturalmente, a opção é por mim e por ela, mas a gente faz porque ambos acreditamos no inconformismo das coisas que acontecem errado por falta de oportunidades. Basicamente é isso, né? A minha vida, eu fui um privilegiado, né? Eu tinha uma condição pessoal boa de família, né? Diferente até da dela, com tanta dificuldade que teve, mas o tempo nos levou a ficar incomodados com a situação que a gente vive, né? Eu vim de uma origem de uma cidade que tem o menor orçamento per capita do estado de São Paulo, uma cidade muito pobre, com muita dificuldade, e a gente viu aquilo na prática acontecer. Ainda dizia ontem para o Ciro à noite que anteontem eu recebi umas mães, e parece até um pouco do destino, porque já tinha acontecido isso uma vez lá conosco em São Vicente, umas mães que essa semana a prefeitura fechou mais um centro importante de recuperação de pessoas deficientes, de fisioterapia, enfim, completando um ciclo de fechamento de serviços públicos que há 2 semanas atrás até postei, porque a mãe foi nos procurar, que ela tem um filho autista, grave, severo, e a criança morde o braço e arranca pedaço todo dia, e eles fecharam mais uma escola de criança autista aqui na cidade. Veja, se a gente vai ter que fazer economia, que a gente vai ter que encaixar orçamentos, nós vamos ter que fazer uma conta financeira que todo mundo tem, o governador Paulo tem, todo mundo que é governador sabe, prefeito também, mas, sinceramente, não é possível que as pessoas sejam insensíveis. A insensibilidade numa condição dessa é um negócio hediondo, porque ir lá, como aconteceu essa semana passada, no litoral de São Paulo, onde nós estamos lá chorando, mais de 50 pessoas mortas, soterradas, porque moram em situações que não deveriam morar. E o governador vai lá e fala que só acontece isso porque nós não somos, se fosse um lugar do primeiro mundo, como nos Estados Unidos, não aconteceria. Isso é uma ofensa para as pessoas. As pessoas não moram lá porque elas querem. Foi o que sobrou para elas poderem sobreviver. Foi assim que as pessoas, nós temos que compreender que as pessoas não têm as condições. Quando eles falam que vão, eventualmente, começar a cobrar, por exemplo, de serviços públicos, eles não têm noção que as pessoas não têm o dinheiro para pagar aquele valor. Não, mas eu vi essa expressão, mas 100, 120 reais toda a família tem. Elas não têm, criatura. Como eles não vivem nem minimamente essa realidade, eles não acham. Então, no fundo, não é que eles estejam só errados. Eles vivem em outra lógica, em outro mundo. E aí é que é a grande diferença da gente. A separação tradicional da orientação original, de esquerda, direita, enfim, se as pessoas entendessem como é que foi feita essa primeira separação, quando nós saímos daquela época antiga, que as pessoas acreditavam que para ter comando tinha que ser uma coisa de Deus, nós passamos uma segunda leva, onde as pessoas misturavam a igreja e o Estado numa coisa só. Então Deus é que fazia as coisas. Se desse errado era Deus, se desse certo era Deus. Quando nós mudamos isso, nós mudamos para um outro sistema, onde as pessoas escolhem. Aí nós pensamos nesse formato de república. E ali sentavam do lado daqueles que acreditavam que não podia acontecer, porque tudo era predestinado na vida, sentavam à direita. E os outros que achavam que podia mudar, sentavam à esquerda. Essa era a grande divisão do inconformismo. Era só isso que fazia a separação. E aí, amigos, sinceramente, eu acho que tem muito mais gente que acha que é uma coisa e, na verdade, é outra. Porque eu não creio que as pessoas sejam instintivamente más. Acorda de manhã cedo, eu quero fazer o mal. As pessoas são conduzidas e aí o que acontece muitas vezes? Não sabem como reagir a essa condução por conta do destino.
Nós temos uma tarefa. A tarefa de não é só realizar. Começou esse processo, eu passei praticamente um ano conversando com a Lúcia, enfim, porque por vezes você fala, será que esse negócio vale a pena? Você vai chegando numa certa idade, né? Você vai ficando mais velho. Aí eu olhava lá nas redes sociais e tal, e dizia, de onde é que uma pessoa como o Ciro alcança a força para começar tudo de novo? E vai de escola em escola, e faz palestra, e não sei o quê, e eu vejo a universidade, e ele fala com o mesmo entusiasmo como se tivesse 16 anos, 18 anos, né? Então eu digo, a gente não tem o direito de não acreditar. O Eduardo usou essa expressão, né? Foi a última frase linda dele, naquele Jornal Nacional, ele falou, a gente não vai desistir do Brasil. Então nós não vamos desistir do Brasil. Eles podem fazer o que quiserem, eles vão sempre saber o seguinte, haverá sempre alguém que vai encontrar um caminho, Aqui em São Paulo, eu acho que serve para todo mundo no Brasil, a gente está encontrando esse caminho. E a gente não acha que ninguém é nosso inimigo, que ninguém... Apenas nós queremos ter a oportunidade de sair dessa lógica de que existe um lado vezes o outro. Não é 100% verdade. Os lados que existem mesmo é a insensibilidade e a sensibilidade. Enquanto a gente existir, vai haver sensibilidade. Você pode ter o que você quiser, mas você sempre fica incomodado quando você vê as coisas acontecendo com tanta distorção, com tanta diferença. Por quê que uma criança que nasce aqui nesse bairro que nós estamos, vai viver até os 85 anos? E por que se ela estiver lá em Cidade Tiradentes, ela vai nascer e vai viver com 55 anos? Por que ela está condenada a morrer com 55 anos, se ela daqui pode viver até 85 anos? Isso não está certo, não é justo. Por que aqui tem que ter 50, 100, 200 cinemas, 20, 30 universidades? E outro dia, na Zona Leste, eu perguntei para umas crianças, quem daqui já foi ao teatro? 20 meninos. Ninguém. Aí eu, constrangido, porque eu achei, não, eu acho que eu perguntei muito, teatro já é muito... Eu falei, quem já foi ao cinema? Só 10%. 2 meninos de 20 já tinham ido para o cinema. Não é possível que não tenha gente em São Paulo que nunca foi ao cinema. Tem um monte de gente que nunca foi ao cinema. Tem um monte de menino que não tem essa chance. Agora, será que é tão complicado assim permitir que as pessoas possam ir ao cinema? E o cinema fica fechado em tantos horários? Será que é tão difícil assim? Não é tão difícil. É preciso ter vontade política. E aí, todo mundo sabe, não é falta de recurso. Não é falta de recurso, é falta de vontade política. Porque todos nós sabemos que tem que ter responsabilidade, tem que encaixar, enfim. Mas quando você prioriza uma coisa ou outra. Por exemplo, um exemplo mais simples dos simples. Eu sei que tem que apertar, que tem custo, enfim. Mas quando no ano passado o governador Dória assumiu o mandato, o deputado Rafael está aqui, o deputado Caio, eu sei que todos os outros deputados estaduais, Rafa, e enviou para a Assembleia um projeto para reduzir o ICMS dos combustíveis de avião, TAM, Gol e Azul. Diminuíram 50% do que eles pagam por ano, por mês, de ICMS. No caso de São Paulo, eles pagavam 900 milhões de reais. Eles passaram a pagar 450, metade. A pergunta é, e o povo, o que ganhou com isso? Não, mas é que isso gera emprego, porque eles podem... Enfim, mas não dá para dividir isso um pouco com essas pessoas que estão fechando escola de autista? Não dá para permitir um pouco? Dá para você andar no centro de São Paulo, a vergonha que a gente passa, essa multidão, nós estamos com 27 mil pessoas hoje morando nas ruas de São Paulo. É uma cidade. Muitas cidades do Brasil não tem 27 mil pessoas. Essa cena, todos os dias, esses meninos sem nenhuma perspectiva. Nada de perspectiva. Qual é a chance que tem um rapaz de 17 anos de poder fazer um movimento qualquer, se ele não tem, se a gente não consegue emprego para quem tem experiência, imagina para um rapaz de 17, 18 anos. Então, essa iniciativa, por exemplo, que a gente fez lá, e que nós tínhamos feito aqui no governo de São Paulo,
Nós começamos juntos, fizemos em poucos meses 30 mil meninos no estado de São Paulo, em várias cidades, para testar, o Marco acompanhou, enfim, para dizer o seguinte, primeiro ato do governador, suspende o programa, porque é um programa que vai vincular com o março. Mas, sinceramente, não é possível que a pessoa seja insensível. Mas são. Não fazem por mal, mas são. Porque não tem essa visão, não tem essa vivência, e, sinceramente, não acham que é um número. É um número. É como se você soubesse agora que teve um problema grave lá, não sei aonde, na Indonésia, que morreram 15 mil pessoas. É chato e tal, mas é tão longe que eu nem me dou conta. Tem gente que acha que nasceu aqui por azar. Que um problema de DNA. Ele nasceu aqui no Brasil só. Como se ele não fosse de verdade, não tivesse a ver com isso. Porque ele não se sente brasileiro. Ele não se comove com o problema das outras pessoas brasileiras. Claro, a pessoa, na verdade, quando ela fala, é os Estados Unidos, coitado, eles não têm noção. Dá a impressão que os Estados Unidos têm um país frágil, um Estado fraco. Os Estados Unidos não tem nada de fraco. E nem o Estado é fraco, o Estado americano é forte, é poderoso. É ao contrário do que eles estão falando. É ao contrário. Um Estado fraco vai ter, na verdade, políticas fracas. Políticos que são desmoralizados. As pessoas que ninguém confia. É isso que nós produzimos. Ou seja, se os líderes estão desmoralizados, se a política está desmoralizada, nada presta, então aí nada presta. Tudo bem. E aí, para nós tem que ter um Estado fraco. Para eles tem que ter um Estado forte. Agora, é claro, meus amigos, isso também tem os seus interesses econômicos. Claro, a gente compra e a gente vende. Se a gente é fraco, a gente não tem força para nada. Se a gente é forte, a gente tem força. Eu não creio, nem que seja da vontade de quem dirige, por exemplo, a Petrobras, fazer aumentos de gás de cozinha, que vai chegar a R$100 esse ano. Mas é claro que ele também não consegue controlar. E nós não temos força para controlar se não tiver um Estado que tenha força. E para isso, tem que ter gente de verdade que possa ter sensibilidade de poder, no fundo, voltar a conquistar a confiança do povo. Essa é a nossa tarefa. Difícil, mas de verdade, se não fosse para nós, não seria difícil. Eu também não conheci nenhuma tarefa para a gente que é fácil. Então, esta é a nossa tarefa. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma caminhada daqui, como vocês usaram essa expressão, é uma caminhada para outros lugares, a gente viu as repercussões disso em todo lugar. Quando somam os nossos dois partidos, todo mundo fica um pouco ligado, quem não é da política, mas quem é da política, ou quem tem noção política, sabe o que isso quer dizer. Quer dizer, de cara, um tempo de televisão e uma força política maior, por exemplo, que o maior partido do Brasil, que é o PT. É um grande partido, mas nós dois juntos somos maiores que o PT, em todos os números, não é? E nós temos que conviver, temos que reconhecer diversos méritos, que eles também têm, claro, mas, sinceramente, nós não somos obrigados a ficar subjugados a nada. Porque não existe na política essa coisa o histórico da vida. Não existe. Se fosse assim, nunca haveria mudança. Se fosse assim também, sinceramente, não teria nem Bolsonaro. Qual era o histórico? Quem conhecia alguém que era do 17? Ninguém sabia o que era o 17, não é? Essa que é a verdade. Então, por isso, amigos, aqui todo mundo está compreendendo, né? As pessoas sabem. Esse aqui é a porta, a chave de uma porta que não é para São Paulo, é para o Brasil. E eu sei que esse caminho que a gente vai trilhar é do tamanho dos nossos sonhos. Por isso, eu quero agradecer muito a todos vocês pela gentileza de estar aqui hoje, pela deferência de vocês todos de nos acompanhar aqui. Pedir desculpa porque, enfim, como a gente era para fazer uma coisa menor, acabou ganhando dimensão. E pedir desculpa a tantos amigos que eu sei que estão aqui, vários candidatos a prefeitos, enfim, de todo o estado de São Paulo e de outros lugares. Agradecer muito e dizer que a gente tem que estar à altura dos desafios que a gente se impõe, né? É uma expressão importante. Se você não quer o desafio, você não precisa estar à altura. Agora, quem aceita o desafio tem que estar à altura. Quando a pessoa trata comigo, sabe, vai ter problema, é sempre difícil, tem as vantagens e desvantagens, mas tem palavra. Aqui tem palavra. Está combinado, está combinado. Um abraço, viu?